Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleide, eu sou terapeuta e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dos casos de atendimento, porque dessa forma você também pode ali analisar a sua vida, ser o observador da sua própria vida e quem sabe descobrir ali qual é a crença, a programação mental que está sustentando, né, um problema na sua vida. E para isso, você precisa entender que na infância, a criança, ela desenvolve várias estratégias de sobrevivência, e é sobre isso que eu quero falar. Quais serão as estratégias de sobrevivência que você criou na sua infância? A criança que você foi, né? Será que você tinha a postura de ser a vítima, o bonzinho, a perfeitinha, boazinha, né? O rebelde? Como que você chamava a atenção dos seus pais? Né? Como que você tinha o amor dos seus pais? Será que você precisava ficar doentinha? Né? Você precisava ter algum problema para que aí dessa forma seu pai, a sua mãe ficava com você, te dava carinho, né? De repente não ia trabalhar, a sua mãe ficava com você ou seu pai, né? Será que você precisava ter uma dor de barriga, né? Você precisava ter uma dor de cabeça, aí você não ia para a escola, aí a sua mãe deixava você faltar na escola, né? Qual foi a sua estratégia de sobreviver? Dentro dessas estratégias da criança que nós trazemos para a vida adulta, uma delas muito comum é a estratégia do vitimismo, né? De ser uma vítima, de ser a coitadinha, de sempre estar ali prejudicada com alguma situação difícil. Ele tem a atenção dos pais, ele tem a atenção, né, dos seus familiares, das pessoas que ele ama. Então esse é um caminho muito perigoso quando a gente traz a estratégia da criança para a vida adulta. Só que esse caminho, ele é inconsciente. Quando você está no piloto automático, você vai reproduzir esse comportamento infantil. Né? E se você não tomar consciência, nossa, olha o que eu estou fazendo, eu estou trazendo as mesmas estratégias quando eu era criança que eu usava para faltar na aula. E tem gente adulto que usa essa estratégia, né? Não aprendeu a ter responsabilidade com as suas obrigações lá na infância. E aí essa pessoa, né? Ela precisa ter ali uma dor, ela precisa ficar doente, ela precisa sempre criar uma situação na vida dela na qual ela vai fugir daquilo que ela não gosta de fazer. Então a criança lá na escola, ela não gostava de ir para a escola. E quando eu tinha uma dor de barriga, quando eu ficava com dor de cabeça, quando eu ficava gripada, aí eu não ia para a escola, certo? Na vida adulta, né, quando eu tô começando aqui a minha vida adulta, eu também crio essas estratégias. Então eu começo no trabalho, eu não gosto daquele trabalho, começa a ficar chato, eu fico entediada, eu não suporto aquilo, né? E eu, de repente, eu não tenho tantas responsabilidades, ou até tenho, mas a minha criança interior, ela está tão forte dentro de mim, ela está me dominando tanto, que eu acabo, né, criando situações de doenças na minha vida. Aí eu tenho dor de cabeça, aí eu tenho uma virose, aí eu tenho uma alergia, eu tenho uma ansiedade. A mente subconsciente, ela vai criar ali, ela vai reproduzir as estratégias da criança para eu fugir daquela situação que eu não quero viver, daquela situação que eu não quero estar lá, eu não gosto de estar lá. Então eu tento fugir de alguma forma. E essa criança que desenvolveu essa estratégia, quando ela se desenvolve essa estratégia de sobrevivência naquele ambiente que ela está inserida, né, ela se torna 3 tipos de vítima que existe. Vai ganhar ali algumas características do vitimismo. Existe a vítima natural, que é aquela criança que fica naquela posição. Então eu fico esperando, né, as coisas acontecerem para mim. Então se não acontece para mim, é porque a minha mãe não me ajudou, é porque o meu pai não fez para mim, é porque ninguém me explicou, é porque a professora não me deu atenção, é porque a professora não fez isso, é porque a professora não fez aquilo. E na vida adulta, esse adulto, né, que foi essa criança, qual o comportamento que ele vai desenvolver? Ele sempre vai ficar justificando os seus erros, o seu comportamento por conta que outra pessoa não fez por ele. Ah, é porque a minha mãe não me ajuda, é porque eu não tenho estudo, é porque eu não tenho ninguém para me ajudar, é porque esse governo é complicado, é porque
né? A sociedade é difícil, é porque o meu chefe é muito mal, é porque o meu chefe me humilha. Então, na vida adulta, essa pessoa ela sempre está se justificando, né? O seu comportamento, a sua falta de atitude, a sua falta de ação, ou os problemas que surgem na vida dela por conta de outra pessoa. Então sempre é culpa de outra pessoa. E quando não tem ninguém, ela vai falar que é culpa do signo dela. É porque eu sou desse signo, porque meu signo é assim. Então sempre é culpa de outra pessoa. Então perceba você. O objetivo desse vídeo não é criticar ninguém, porque todo esse processo é um processo inconsciente. Só que você precisa ser o seu observador e avaliar: será que eu tenho esse comportamento? Será que eu estou usando do vitimismo na minha vida? Porque se você estiver usando isso, entenda uma coisa: isso só vai fazer você sofrer, só vai criar mais caminhos de sofrimento para sua vida. Porque a vítima sempre precisa de um problema, ela sempre precisa de uma situação difícil, né, para que as pessoas tenham dó dela, para que as pessoas tenham compaixão, para que as pessoas tenham piedade dela. Então a vítima, ela não pode ser bem-sucedida, ela não pode estar bem. Ela sempre precisa de um problema para receber esse afeto, o amor, o carinho, a piedade das pessoas. Então quando você se coloca, né, quando você gosta desse lugar de vítima, quando você se comporta como uma vítima, né, você tá ali se justificando, você não consegue ter uma autorresponsabilidade do seu comportamento, da sua falta de ação, da sua falta de atitude, né, você está validando, reforçando essa programação mental dentro de você. Um outro estilo, né, vamos dizer assim, um outro estilo de vítima que existe, né, que é a estratégia que a criança usou lá na infância, né, um processo inconsciente que a criança fez, é a vítima intencional. O que é uma vítima intencional? É aquela criança que vai usar de uma forma intencional, né, a situação dela para receber alguma coisa. Então é a criança que ela quer atenção, ela quer amor, ela quer comer doce, ela quer passear, ela quer brincar no parquinho, ela quer ganhar um presente. Então ela usa daquela estratégia, ela usa de uma forma intencional, que eu tô doentinha, que eu tô fraquinha, que eu tô muito triste, porque a professora brigou comigo, porque o amigo brigou comigo, e ela usa disso para conseguir algo de alguém. Então ela vai pedir para a mãe, ela vai chorar, ela vai, aquela criança que quando a mãe vai trabalhar ou o pai vai trabalhar, ela chora, ela vai chorar muito, né? E ela quer ali, né, que o pai e a mãe fiquem com dó dela. Ela tá criando uma estratégia de sobrevivência. Ela vai usar aquilo, né, aquela dor dela, ela tá usando a dor dela para ela conseguir aquilo que ela quer. Ela quer o quê? A atenção, o amor. Ela quer que os pais fiquem com ela. Então ela está usando dessa estratégia. Na vida adulta é aquela pessoa que sempre vai aumentar muito o sofrimento dela. Então a dor dela é a maior que tem. É aquela pessoa que ela vai sempre aumentar muito a dor, né? Ela vai fazer do problema dela muito grande e ela sai contando para todo mundo, ela espalha para todo mundo que ela quer a atenção das pessoas. Ela realmente quer chamar a atenção a partir desse ponto de dor que tem dentro dela. Quando eu falo isso, não estou dizendo que essa pessoa não tem uma dor dentro dela, ela não está sofrendo, e realmente não existe algo ali dentro do coração dela, né, fazendo ela sofrer. Existe. Só que ela, de uma forma inconsciente, usa essa dor, ela aumenta aquilo para ela conseguir atenção, para ela ser escolhida, algum benefício, né? Então, seja um benefício do governo, né? Sabe aquela pessoa que vai lá no INSS e ela aumenta a dor dela, né? Ela fala: nossa, doutora, eu tô quase morrendo, não sei como é que eu tô viva. Ela tá aumentando a dor dela para poder ter o benefício do INSS. Então ela tá sendo uma vítima de forma intencional, né? Uma coisa que é bem comum, por exemplo, em lives. Não sei se vocês já perceberam, numa live, né, de repente tá ali uma pessoa falando um assunto super interessante que vai agregar valor. Entra uma pessoa na live e ela começa a contar o problema dela. E aí ela fala do problema dela, quanto ela está ali, né, à beira da morte, ela tá com depressão, ansiedade, compulsão alimentar, bulimia,
né? Ela está desempregada, ela tem 5 filhos, o marido deixou ela com a sua melhor amiga. Então ela começa a contar um monte de problema e as pessoas que estão ali na live começam, nossa, como você está sofrendo, né? E ali aquela pessoa, ela tira a atenção de todo mundo que estava na live para o problema dela, né? Por que ela está fazendo isso? Ela entrou na live para aprender, para evoluir, para receber alguma informação. Será que se eu assistir essa live, será que se eu assistir esse vídeo aqui, eu não posso pegar uma chave, de repente virar uma chavinha aqui na minha cabeça e eu mudar essa situação que eu estou vivendo, né? Não, ela entrou ali para contar o problema dela, porque dentro dela tem uma necessidade de se vitimizar. Então ela entra na live e começa nos comentários a se fazer de vítima. E aí ela tira o foco daquelas pessoas. O foco agora é todo dela. Todo mundo está olhando para a dor dela, o quanto ela está sofrendo. Então, esta é uma vítima intencional. A outra vítima é a vítima vingativa. É a vítima que usa o sofrimento dela, usa a dor dela para punir as pessoas. Então, dentro dela existe uma dor tão grande, tão grande, tão grande. E como as pessoas ao redor dela não se importaram com a dor dela, como as pessoas que estão ao redor dela, talvez as pessoas que ela mais amava, as pessoas que ela mais confiava, que ela mais esperava amor, foram aquelas que de repente fizeram mal para elas, né? Que talvez traíram ela, foram, né? Fizeram ela ser uma vítima. O que essa pessoa faz? Ela cria a estratégia da vingança. Então ela usa a dor dela para se vingar, para punir aquela pessoa. Por exemplo, num divórcio, né? Ela não quer assinar o divórcio, o marido tá com outra, já tem filho com outra, mas ela insiste, né, em eu não assino o divórcio, levar ele para o litigioso, e ela fica carregando aquela dor dentro dela, arrastando aquele sofrimento dentro dela, porque ela quer que todo mundo saiba o quanto aquele cara foi filha da mãe com ela, né? O quanto ele agiu de uma forma incorreta, o quanto ele foi, o quanto ele fez mal para ela. Então ela quer que as pessoas saibam, né? Ela quer punir as pessoas pela dor dela, né? Teve um caso, né, que eu atendi, que essa criança, né, esse adulto, quando criança, desenvolveu essa estratégia da criança e vira uma vítima, mas de uma forma vingativa. Então, como que ele fez para como ele queria punir, né? Ele escreveu uma carta, né, dizendo que ele ia se matar e a culpa era da fulana por conta que ela não faz ele se sentir assim, assado. Então, é aquela pessoa que ela quer responsabilizar o problema dela para outra pessoa, porém ela não percebe que só está fazendo mal para ela mesma, porque quando ela está punindo o outro, né, no inconsciente dela, ela acha que está punindo o outro. Eu não vou assinar o divórcio, né? Eu vou prejudicar todo mundo aqui só de propósito, porque eu estou sofrendo e ninguém me ajudou. Só que quando ela está fazendo isso, né? O que ela está fazendo? Ela está trazendo sofrimento para ela mesma. Quem vai se prejudicar, na verdade, é só ela mesma, né? Quantas mulheres ficam doentes depois de um divórcio? Por que elas ficam doentes depois de um divórcio? Porque elas não conseguem liberar o perdão, porque elas não conseguem, né, deixar aquilo ir, soltar, aceitar o fato que não pode ser mudado e seguir a vida delas. Então elas ficam ali se sentindo vítimas daquela situação, porque foram enganadas, porque foram traídas, né? E às vezes realmente a pessoa agiu de uma forma terrível com ela, mas ela não consegue, né, se libertar daquilo e ela quer se vingar. E a forma como ela conseguir para punir aquela pessoa, né, para poder ali de alguma forma punir, ela vai fazer. E nessa punição pode ser tudo. Vou deixar perder um imóvel, né? Eu não vou assinar a venda daquele imóvel, eu não vou ajudar, não vou fazer nada. A pessoa realmente ela está disposta a punir o outro por conta da dor dela. Então essa é a vítima vingativa. De todas as formas, essa pessoa que está carregando essa programação de vitimismo, ela só está criando sofrimento para ela mesma. As pessoas que estão ao redor dela também vão sofrer, mas a pessoa que mais sofre é ela mesma. Então você precisa avaliar, será que você tem ali alguma programação de vítima? Será que você está na programação do rebelde, do bonzinho, né, da boazinha, que você tem que agradar todo mundo, que você tem que ser boazinha para todo mundo, senão você não vai ter atenção, senão você não vai ter carinho,
senão você não vai ter o amor das pessoas? Qual é a sua estratégia de sobrevivência que você desenvolveu lá na infância que você hoje está trazendo para a vida adulta? Como que a gente faz para poder liberar essa programação mental? A partir do momento que você ganhou consciência disso, que você agora eu tenho consciência do meu comportamento, do problema que eu estou trazendo para minha vida todos os dias, eu estou validando isso dentro de mim, você tem a escolha de fazer diferente. Porque quando você ganha consciência, você pode escolher. Quando isso estava no seu inconsciente, quando estava oculto para você, você só repete o padrão, você está ali no piloto automático. Mas quando você tem ali consciência, quais são os ganhos que eu tenho com aquilo, o que eu estou ganhando, mantendo esse problema na minha vida, o que eu ganho com esse sentimento, né? O que eu estou ganhando sendo vítima, o que eu ganho nesse lugar aqui, aí você tem a opção, a escolha de fazer diferente. E se você achar que está muito difícil para você se libertar dessa programação mental, uma opção que você tem é através da terapia. Seja através do Theta Healing, que é uma terapia que a gente vai de uma forma bem específica acessar essa sua mente subconsciente, buscar fazer uma escavação de crenças para verificar qual é a crença raiz que está sustentando essa programação que você tem, né? Libertar você dessa programação, substituir por novas crenças fortalecedoras, ou através da hipnoterapia, ou qualquer processo terapêutico. O importante é que você ganhe consciência que essa estratégia que você está trazendo da infância, ela não te serve mais. Né? Eu espero ter contribuído com vocês com esse vídeo e beijo, até a próxima.